Oi, gente, sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje a gente vai falar sobre os lidos do mês de maio. Eu já começo pedindo desculpas porque estou fanha, mas não dava mais para esperar para gravar esse vídeo porque senão ele simplesmente não existiria. Eu sou dessas. Tanto é que uma das coisas que acaba acontecendo é quando eu vou fazer o Reels de lidos do mês. E no fim das contas eu sempre atraso, aí fica tipo leituras do mês de janeiro, fevereiro, agora vamos ter leituras do mês de abril e maio no Instagram e no TikTok. Também convido vocês a me seguirem lá. No Instagram eu posto sobre alguns livros que eu acabo não falando aqui com detalhes. E também no TikTok agora eu tenho feito... Estou, na verdade, com a ideia de fazer uns vloguinhos em russo para praticar meu russo. Foi uma ideia que me passou pela cabeça e que eu tô tentando colocar em prática. E eu espero que me ajude nos estudos de russo. E também em maio nós tivemos um vlog em que eu divido com vocês um pouquinho dos meus estudos desse idioma tão difícil. Então eu convido vocês a assistirem esse vloguinho que ficou bem legal, ficou longo, mas ficou bem legal. E também foi feito com carinho. Bom, vamos começar então com os lidos do mês. Depois eu mostro o que eu tenho lido e uma ideia para o próximo mês, quer dizer, para o mês de junho, e nós já estamos em junho, na verdade. Então vamos lá. Eu reli Harry Potter e a Câmara Secreta, e é muito legal, é muito gostoso, e é um dos meus preferidos, não é o preferido, mas é um dos meus preferidos, esse aqui. Aqui o Harry vai para o seu segundo ano de Hogwarts, e na verdade ele foi impedido de ir, ele tá indo realmente na teimosia, porque tem um elfo doméstico, o Dobby, que tá falando pra ele que ele não deve ir pra Hogwarts porque coisas ruins vão acontecer lá, e ele não quer que Harry Potter sofra tudo de ruim que tá pra acontecer. E ele chega em Hogwarts mesmo assim. Não é spoiler, obviamente. Na verdade, eu acho que todo mundo já assistiu Harry Potter, talvez já tenha lido Harry Potter, mas se você não leu, por favor, leia. E realmente coisas estranhas começam a acontecer, a Câmara Secreta foi aberta e agora os inimigos do herdeiro de Sonserina estão em perigo. Quem que são os inimigos? Os nascidos trouxas, que são aqueles que não são bruxos. E é muito angustiante, né? Eu lembro que quando eu era criança eu ficava muito nervosa, porque tem um momento que todo mundo acha que é o Harry, porque o Harry também consegue falar com cobras. E eu ficava muito nervosa com isso. Tipo, não, não é ele! Ai, é muito bom, e é muito engraçado, e a gente, pra quem só assistiu o filme, lembrem-se de que o Ron também, ele tem muita participação nos livros, tem muitas falas nos filmes que são da Hermione, só que na verdade no livro são do Rony, e isso acontece porque às vezes você pensa assim, a Hermione fala no livro... Quer dizer, no filme, alguma coisa que é muito uma explicação do mundo bruxo, e aí você fica... Mas se ela não sabia que era bruxa, como é que ela sabe disso? Tipo, ainda não sabemos, porque na verdade no livro quem fala, quem explica as coisas sobre o mundo bruxo, na verdade é o Rony, na maioria das vezes. E ele é muito inteligente e às vezes ele é até mais maduro do que o próprio Harry. Isso é muito interessante, infelizmente é algo que se perdeu na adaptação audiovisual. Mas nós temos uma nova adaptação vindo aí. Mês passado mesmo, maio, liberaram então quem vai ser o novo Harry, Ron e Hermione, e muito fofos, né? Estou muito animada. Vamos ver se a gente consegue reler todos antes de vir a adaptação em si, né? Tudo bem que vai ser por temporadas, então sem pressa também. Mas eu queria muito pegar e, sabe, reler. Terminei essa coisa linda, maravilhosa, que é o Grande Sertão Veredas. Terminei assim, no último dia possível para terminar isso em maio. E que aventura sensacional. Eu acho que
assim, de literatura brasileira, eu nunca li algo tão incrível quanto Grande Sertão Veredas. Muita coisa incrível, nós temos muita coisa incrível na nossa literatura. Eu amo a nossa literatura. Inclusive, literatura brasileira foi um dos motivos de eu ter feito letras. Mas eu não tinha lido Grande Sertão Veredas ainda. Eu acho que por trauma de escola. Eu lembro que teve um trecho que caiu na nossa prova do 3º ano do ensino médio. Nossa, eu li, eu não entendi nada, e aí eu acho que eu errei a questão, não lembro, mas eu fiquei muito revoltada. E é aquela coisa, né, questão na prova do trecho do livro, tipo, você nem sabe o que tá acontecendo, você nem tem direito todo o apanhado que você precisa para entender aquilo lá. Não era um livro que a gente tinha trabalhado exatamente, uma construção narrativa, uma construção de linguagem que a gente tinha trabalhado e consolidado, mas caiu na prova mesmo assim. E aí o que aconteceu gerou traumas, né? E mesmo fazendo letras, eu fui pegar esse livro meio tipo, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E no fim deu tudo certo. Eu fiz um vlog do começo da minha leitura, lá na região do Grande Sertão, no Cerrado Mineiro. Foi muito legal. É um vlog que tá muito legal. Tem até pouca leitura, mas assim, ele tá bem legal para você que quer conhecer um pouquinho da flora do local. Eu ia falar fauna, mas não tem muitos animais. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho desse ambiente, quem sabe inspirar a sua leitura, assista lá. E aqui a gente vai ter o Riobaldo contando para um senhor misterioso. Alguns dizem que pode ser o próprio Guimarães Rosa. Eu acho essa ideia muito legal, inclusive. É a mesma ideia do Ópera dos Mortos, também. É uma pessoa contando a história daquela família do Ópera dos Mortos para um outro senhor que aparentemente é mais culto. A gente entende que essa pessoa é considerada mais culta pelo narrador por causa dos comentários que ele faz para o narrador quando ele vai falar com o narrador. Quando ele se dirige ao narrador, sai um pouco da história, da narrativa e se dirige ao narrador. Como eu já falei várias vezes, leia em voz alta, leia imitando o sotaque no começo, que aí você deslancha e continua essa aventura incrível. Não é um livro pequeno, eu demorei 3 meses para ler, mas é uma aventura deliciosa que vale a pena. Esse livro aqui é praticamente só tiro, porrada e bomba, porque o Riobaldo é um jagunço, e jagunço, a forma como eles se vestem me lembra muito os cangaceiros, e eles também são meio fora da lei, assim. Eles lutam por justiça, mas pela justiça deles, por eles, e não pela justiça no geral. Então eles não são mega bandidões que nem os cangaceiros, que os cangaceiros eram mega bandidões, né? Mas o jagunço era tipo como se fosse um cangaceiro do bem. Mas não todo bem assim, porque eles tinham armas e eles matavam pra caramba, então tem muita morte aqui. E o Riobaldo, ele é um homem corajoso, ele vai contar a sua infância, é uma narrativa não linear, e ele vai contar também quando ele conhece o Diadorim, que também é um jagunço, e também vai acompanhar o Riobaldo nessa vida aí, e eles vão ter inimigos em comum e tudo mais. Eles vão lutar com o seu bando, eles fazem parte do mesmo bando. E nas viagens o Riobaldo vai se engraçando com algumas mulheres. Aí ele encontra também a Otacília, que é a noiva e futura esposa dele. E enfim, temos aí toda... Isso aqui não é um spoiler. E nesse livro aqui, gente... Aí, não é spoiler, porque eu não quero dar um spoiler, mas é um negócio que eu fui desavisada. Mas eu acho que se as pessoas soubessem disso, muita gente iria pegar isso aqui pra ler. Gente, tem um plot twist fenomenal.
Esse livro tem um plot twist fenomenal. Ele tem um pacto fáustico também, que é aquela questão de se ter um pacto com o dito cujo, Demo, que é interessante de se ver e ocupa também muito espaço aqui. Mas tem um plot twist aqui que eu não vou falar nada sobre esse plot twist, eu fui totalmente desavisada também. Foi incrível. Foi incrível. Então saiba que tem. Como eu não sabia que tinha, eu acho que se eu soubesse que tinha um plot twist, eu ia pegar esse livro na hora. E tem, então peguem. Peguem, não vou falar mais nada sobre isso. Esse livro é incrível, incrível. Eu já quero reler, porque eu quero pegar várias coisas que eu não peguei nessa primeira leitura. Como vocês sabem, obviamente, eu sou uma leitora de releituras. Eu sou uma releitora. Mas é porque quando o livro é bom, a gente nunca pega tudo numa primeira leitura. Às vezes a gente nunca pega tudo numa segunda leitura. E se a gente for pensar como Bakhtin, que é o meu teórico do mestrado, na verdade releituras nem existem. Porque eu sou uma outra pessoa ao pegar o livro pela segunda vez. Então o meu outro eu construído por outros discursos que já passaram por mim. Pegando o livro novamente, que aí seria também um novo discurso. É uma viajada, mas é interessante e para mim faz muito sentido essa ideia. Bom, o que mais que eu li? Eu li esse livro pequenininho, Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev. O Turgenev, ele já esteve aqui na minha casa, quer dizer, ele tá na minha casa, ele tá aqui atrás. Eu li o Rei Lear na Steppe ano passado e foi um dos melhores livros que eu li, tá no meu top. Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre esse livro, tá no primeiro vídeo do canal, que é as melhores leituras de 2024. Li esse aqui, não é um dos melhores, eu gostei muito mais de Rei Lear, mas eu acho que esse é um livro meio chatinho de propósito. Por quê? Porque esse cara, é o diário desse cara. É o diário de um homem supérfluo. Ele está para morrer. E ele decidiu que ele vai registrar uma parte da vida dele que o marcou. E é isso, a ideia desse livro. Ele vai falar desse rapaz, né? Esse rapaz vai dividir com a gente a vez que ele se apaixonou. E aqui é muito interessante, porque sabe quando você tá lendo um livro e aí eles têm algum personagem secundário que ele é meio sem graça, meio sem sal, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de mistério, assim, e aí você pensa assim, queria saber mais sobre essa pessoa. É tipo isso. Esse livro aqui é a pessoa que, na verdade, não é um protagonista. E só que, na verdade, ele é aquele protagonista que você até queria saber mais sobre ele, aí quando você vai descobrir sobre ele, na verdade, você fica decepcionada. É tipo isso. Mas eu acredito que seja de propósito, justamente por causa do Diário de um Homem Supérfluo. Então, eu acho interessante, eu coloquei no meu TikTok, então sigam lá também, que é um livro bom para quem está começando a ler os russos, para quem quer começar a ler literatura russa. O Sava não concorda muito comigo, mas é porque não é um livro super impactante, não é um livro que você vai se identificar com o personagem principal e talvez gostar dele, não. Mas assim, a gente tem que lembrar que literatura não é necessariamente me identifico com o personagem principal, quero me sentir no lugar dele. Não! O negócio da literatura é você conhecer outras visões, outras realidades. Então aqui você tá conhecendo a visão de um cara meio chato, e é isso, e é legal. Por isso, né, você vai conhecer uma coisa diferente do que você quer entrar na história, do que você quer ser, e tá tudo bem. E o legal é porque ele é curto, ele não tem muitas personagens, e ele mostra a vida dos russos mais abastados no século XIX, na segunda metade do século XIX. Ele é contemporâneo do Tolstói, do Dostoiévski, e eu gosto muito da forma como ele escreve.
E, enfim, aqui você vai ver um pouco do estilo de vida deles, sem precisar ter que ler um calhamaço. Então eu acho bom, acho uma boa ideia. Bom, o último livro que eu li em maio, que na verdade não foi o último livro de maio que eu li, foi o primeiro, na verdade, né? E aí eu já vou explicar por quê. Mas é o último que eu tô mostrando pra vocês. É O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco. Esse livro aqui, ele não tava no meu radar como leitura próxima, assim. Mas ele tava, assim, nas minhas listas de, nossa, um dia eu tenho que ler esse livro. Na verdade, um dia não só a Luísa teria que ler esse livro, mas todo brasileiro. É o seguinte, eu acabei tendo a oportunidade de ler esse livro no meu trabalho. Normalmente, eu não quero trazer livros que eu leio a trabalho aqui, porque a trabalho não é a lazer, e eu acho que eu tenho que diferenciar um pouco as coisas. Por exemplo, esse aqui também ele é um livro do meu trabalho, só que eu não li a trabalho. E esse aqui eu li a trabalho porque quem escreveu esse textinho aqui fui eu. E eu também selecionei essa citação. E eu também selecionei essa citação. E aí, assim, se a minha tarefa era escrever sobre o livro, escrever a sinopse do livro e selecionar 2 citações, eu pensei, nada mais justo do que eu mesma ler o livro, né? Real, tem que ler o livro para poder fazer esse tipo de coisa. Então eu peguei e li. E aí eu li no escritório mesmo, no prelo. Mas a gente recebe, quando trabalha com livro, né? A gente recebe o livro, irmãos, e ele tá lindo, tá maravilhoso. E esse livro aqui, ele é, então, uma grande dissertação defendendo o fim da escravatura no Brasil. E assim, o mais assustador, e na verdade o Joaquim Nabuco ele já tinha previsto isso, é que estamos no século XXI e a gente ainda tem muito resquício desse período histórico. E é muito tenso pensar sobre isso. Mas aqui a gente tem um texto que nos deixa inspirados a continuar, né, a luta pela igualdade aqui neste país. E também, dói muito, né, pensar que, nossa, a gente tem esse país maravilhoso, esse Brasilzão, e a gente tem tantas injustiças, tantas atrocidades contra a população negra, e até hoje. Isso é muito, muito sinistro. Então, uma das citações que eu selecionei e coloquei justamente aqui na contracapa é: a luta entre o abolicionismo e a escravidão é de ontem, mas há de prolongar-se muito, e o período em que já entramos há de ser caracterizado por essa luta. Então a gente ainda está nessa luta. E ele vai falar, então, aqui como é uma vergonha a gente morar neste país e ainda estarmos, né, quando ele escreveu, ele estava isolado na Inglaterra justamente porque ele estava em protesto contra o regime de escravidão. E ele fala que é uma vergonha a gente morar e a gente ser brasileiro enquanto a gente tem brasileiros que não são considerados brasileiros. Eu não sei se eu estou fazendo sentido, mas leiam esse livro, é muito, muito importante. Todo brasileiro tinha que ler esse livro aqui. O Joaquim Nabuco, ele também fundou uma sociedade, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado do José do Patrocínio e do André Rebouças. E o André Rebouças, o José do Patrocínio, ele era um escritor também, mas eu ainda não li nada dele. Pretendo. E o André Rebouças, ele é junto do irmão dele, ele foi quem projetou o caminho ferroviário Curitiba-Morretes, que é maravilhoso, que inclusive viralizou um tempo atrás como se fosse o caminho de Hogwarts aqui no Brasil. Ele foi projetado por esses 2 irmãos negros. Quem sabe disso, né? A gente não sabe disso. Bom, pelo menos eu só fui saber quando
eu realmente fui fazer o caminho Curitiba-Morretes, que é incrível e maravilhoso. E o Joaquim Nabuco era amigo desses homens grandiosos nessa época tão difícil. E pensar que eles foram grandiosos naquela época que ainda existia esse regime de escravidão. Enfim, vale muito a pena ser lido. Bom, de leituras atuais, eu ainda estou lendo A Aldeia de Stepanchikov e seus habitantes. Já avancei nessa leitura, ainda bem. Vocês sabem que eu estou mostrando esse livro aqui, não sei se é desde março ou desde abril, mas faz tempo que eu tô mostrando, acho que é desde março que eu tô mostrando esse livro. E a leitura não começava a ler de verdade, tipo, eu tinha lido 5 páginas, não tinha lido 5 páginas não, eu achava que eu tinha lido 5 páginas, aí no vlog que eu fiz estudando russo, que eu finalmente retomei a leitura desse livro, eu descobri que eu tinha lido 19 ou 20 páginas. E aí aqui eu já dei uma avançada. Não foi assim uma avançada muito grandiosa, mas foi uma avançada. Eu já tô dentro da história, eu já tô curiosíssima para saber o que vai acontecer aqui. E eu também estou lendo A Mulher de 30 Anos. É um livro mais curto, mas ainda também... não é esse livro inteiro, tá, gente? Essa edição aqui que eu tenho tem vários outros livros do Balzac. E A Mulher de 30 Anos é o último livro dessa edição aqui. Essa edição, ela é muito boa. Nossa, eu gostei, tô gostando muito da tradução. O tradutor, eu esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Vidal de Oliveira. Nossa, é muito, muito boa a tradução dele. Eu gostei muito da escolha de palavras. A narrativa dele em português é riquíssima. Eu ainda não tive o tempo para sentar e ver em francês como é que é, mas eu acredito que combine muito com o que o Vidal de Oliveira transpôs aqui. Então, os meus planos para junho é terminar essas 2 leituras, que eu estou gostando muito, muito, muito. E também eu quero ler livros do Kindle Unlimited, porque eu assinei naquela promoção que teve. Eu assinei, e aí eu acho que eu tenho por 3 meses. Eu tô pagando R$2 por 3 meses no Kindle Unlimited, então eu tenho que aproveitar. E eu quero ver se eu divido com vocês, pra gente ver quais são os livros aí que são legaisinhos, que estão ali disponíveis para vocês assinarem também o Kindle Unlimited quando estiver baratinho. No geral, ele não é caro, mas ele é um sistema de biblioteca, né? E aí, quando a gente pensa em um sistema de biblioteca, por que não ir na biblioteca da sua cidade, que é de graça, em vez de pagar R$20 por mês? E aí, na biblioteca da sua cidade, você tem muito mais opções do que no Kindle Unlimited. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, dividam as suas leituras do mês de maio e o que vocês pretendem ler agora em junho, o que vocês estão lendo, se curtiram as suas leituras, se não curtiram, compartilha aqui com a gente. E também me sigam nas outras redes sociais, TikTok, Instagram. Eu estou vendo se eu faço um percurso transmediático e que eles sejam um pouquinho diferentes entre si. Vamos ver como é que eu me saio nessa. E é isso. Tchau, tchau.